Toda guerra possui pontos fracos e cegos que não surgem em mapas ou relatórios. São fissuras silenciosas que vão se expandindo lentamente até que todo o sistema entra em colapso. Esta guerra também tem as suas, e hoje vamos analisá-las. Ucrânia e Rússia estão no limite. À primeira vista, tanques, drones e mísseis lutam, mas na verdade é sobre outra coisa, sobre quem vai aguentar mais tempo, quem vai quebrar primeiro. Quem carrega sua maior fraqueza pode ser derrubado. Sente-se, pois o mais importante vem agora. Identificamos o maior problema de cada país, capaz de decidir a guerra. A Ucrânia pode ficar sem soldados, e a Rússia que pode ficar sem dinheiro. De um lado, uma frente exausta, do outro, economia superaquecida. Hoje vamos comparar qual fraqueza é mais mortal e quem está mais perto da derrota. Você está assistindo ao canal Além das Fronteiras. Vamos começar. A Ucrânia sustenta a linha de frente há quase 4 anos, não pela tecnologia, mas pela força do povo. Essas pessoas são hoje seu recurso mais valioso e mais ameaçado. E também o maior problema atual que pode causar sua derrota. O exército ucraniano é impressionante no papel. O presidente Zelensky disse em janeiro de 2025 que tem cerca de 880 mil soldados. Outras várias centenas de milhares atuam na Guarda Nacional, no serviço de fronteira e como voluntários. Pode parecer uma força grande, mas os números enganam. A maioria não está nas trincheiras. Só uma parte deles compõe a infantaria de combate. Cerca de 100 a 120 mil homens na linha de frente diariamente. Isso é menos do que a Rússia tem em unidades de ataque só no Donbass. A Rússia tem uma base de pessoal significativamente maior. O efetivo ativo das forças russas é estimado entre 1,1 e 1,3 milhão de soldados, com reservas de centenas de milhares a milhões. Estimativas ocidentais e ucranianas sobre o desdobramento na própria Ucrânia falam de várias centenas de milhares de soldados diretamente na zona de conflito. O comando ucraniano citou várias vezes números próximos de 600 mil. O resultado é evidente. A Rússia consegue manter a pressão e repor perdas, já a Ucrânia precisa poupar soldados. O núcleo do problema ucraniano não é o tamanho do exército, que até poderia ser suficiente. O problema está na infantaria. Faltam soldados para rastejar armados, defender trincheiras e atacar posições inimigas. Tecnologias, drones e artilharia não conseguem substituir isso completamente. E é justamente essa parte do exército que se desgasta mais rápido. No início da guerra, falava-se sobre rotações, descanso, cuidado com os soldados. Nos primeiros meses, havia uma regra de que as unidades não deveriam passar mais de 5 dias na linha de frente. Após 5 dias, eles deviam descansar e dormir para se recuperar. Hoje, isso parece coisa de outra época. Nos trechos mais quentes da linha de frente, a rotação é praticamente impossível. Os soldados ficam lá por semanas, meses, às vezes até um ano inteiro. Só chegar às posições leva dias. E o caminho à linha de frente costuma ser mais perigoso que o combate, pois drones vigiam cada movimento. O jornalista e soldado Yuri Butusov relatou sobre uma unidade que permaneceu mais de 200 dias na posição sem pausas. O comandante dela passou lá 2 invernos, 2 primaveras e um verão. 11 meses sem descanso. E ele não foi o único. Deep State relatou 2 soldados que defenderam a posição por 165 dias. Tentaram substituí-los 30 vezes, mas os atiradores de elite impediram todas as tentativas. Só conseguiram sair da posição graças à neblina. Essas não são histórias excepcionais. Essa é a realidade atual da linha de frente ucraniana. Soldados lutam nas trincheiras sob fogo constante, sem higiene, sono ou contato com as famílias, às vezes por meses. Se ferem, as chances de sobrevivência caem muito, pois a evacuação da linha de frente é demorada. Um dos soldados esperou 33 dias pelo resgate até que conseguiram retirá-lo com a ajuda de um drone. Ficar tanto tempo em combate não é heroísmo, mas sim prova de um enorme problema. O exército ucraniano simplesmente não tem pessoas suficientes. Comandantes relatam casos em que 8 homens defendem quase 1 quilômetro de frente. Drones e artilharia auxiliam, mas não substituem a força humana. As perdas oficiais não são divulgadas. Zelensky admitiu em fevereiro 46 mil mortos, mas os números reais são maiores. Projetos que monitoram necrológios relatam mais de 70 mil mortos e milhares de desaparecidos. Essa geração faz falta ao exército e ao país. O problema piora com o limite alto de idade. Só pode ser convocado para o exército a partir dos 25 anos, em um país com natalidade em queda e população envelhecendo. A reserva se esgota rapidamente. O
governo teme reduzir mais não por falta de vontade, mas por medo de resistência. Kiev evita convocar todos de uma vez para não causar abalo interno. Por isso depende dos mais velhos na guerra, de homens no limite mental e físico. Cada mês a mais significa mais cansaço, menos motivação e um desgaste lento, mas imparável. A Ucrânia mostra uma determinação inédita, mas até ela tem limites. Se não conseguirmos mudar fundamentalmente o sistema de mobilização e rotações, a linha de frente pode começar a desmoronar. Não porque o inimigo vá romper, mas porque não restará quem defenda as linhas. Essa é sua fraqueza. Não é fraqueza militar, mas demográfica, silenciosa, invisível e decisiva. No próximo capítulo, veremos o outro lado. Para a Rússia, que tem população, mas cuja economia já cede ao próprio peso. Economia no limite. A Rússia parece ter vantagem. Tem pessoal, fábricas ativas e exército reabastecido, mas tudo depende de dinheiro. E esse dinheiro está acabando. E é aí que está o principal problema da máquina de guerra de Putin. 3 anos de guerra contínua afetaram a economia russa mais profundamente do que o Kremlin está disposto a admitir. Aparenta estabilidade, baixo desemprego, produto interno bruto em alta, produção de tanques e mísseis. Por trás dessa fachada, um sistema superaquecido sustenta uma economia movida pela guerra. A indústria de armamentos é praticamente o único setor que está crescendo hoje em dia. Produção civil parada, serviços colapsados e inflação acima de 8% após o verão. O orçamento russo está no vermelho. O déficit é de 5,7 trilhões de rublos, cerca de 2,6% do produto interno bruto. Isso é 5 vezes mais que o previsto pelo Kremlin. Segundo o ex-vice-ministro das Finanças, Sergei Alexashenko, a economia civil está em recessão. Tudo gira em torno da produção militar, financiada por empréstimos cada vez mais arriscados para os bancos. Segundo Harvard, empréstimos para empresas de armamentos já somam até 23% dos empréstimos corporativos, ao todo cerca de 190 bilhões de dólares, ou seja, os bancos russos estão cheios de bombas relógio. Os ataques de drones ucranianos também contribuem para a situação, atingindo o próprio coração da economia russa, as refinarias de petróleo. Só no decorrer do ano de 2025, cerca de 17% da capacidade de refino do país foi desativada. A guerra, antes distante segundo Moscou, retornou ao país. Em várias regiões, como a Crimeia, foi adotado o racionamento, máximo de 20 litros de combustível por carro. Postos de gasolina menores no sul do país fecharam devido à falta de gasolina. Nas redes sociais circularam imagens de longas filas de carros esperando para abastecer. Os combustíveis aumentaram muito e até o chefe da Crimeia, Sergei Aksionov, admitiu o problema. Em combinação com as novas sanções e a saída de moeda estrangeira, isso cria uma pressão que pode romper até mesmo a imagem cuidadosamente construída da estabilidade russa. Lucros do petróleo e gás caem enquanto gastos sobem. Putin financia a guerra com empréstimos internos. Ele obriga os bancos e as empresas estatais a comprar títulos de guerra. O Fundo Nacional de Bem-Estar, criado para emergências, está acabando rápido. Sem mais opções de endividamento, o Ministério das Finanças aumenta impostos. O imposto sobre o valor acrescentado deve aumentar de 20% para 22% a partir de 2026. A economia ficou presa em um círculo vicioso. Impostos mais altos vão enfraquecer o consumo, o que vai reduzir a receita do Estado. Juros altos nos empréstimos prejudicam empresas que só sobrevivem por contratos do governo. O crescimento real virou estagnação e, segundo o Banco Central da Rússia, o país caminha para a recessão. A economia russa resiste apenas devido ao controle do regime, com preços regulados, propaganda e intimidação. É uma economia em modo de guerra? Funciona enquanto a luta continua, mas quanto mais tempo durar a luta, mais rápido ela se esgota. Analistas do Centro de Análise e Estratégia na Europa afirmam que a Rússia pode bancar a guerra por mais alguns anos, mas não para sempre. Especialistas falam sobre estagnação, que pode durar toda uma década. Embora o Estado tenha uma dívida pública baixa, de apenas cerca de 17% do produto interno bruto, esse dado é enganoso. A dívida oculta é bem maior, pois foi repassada aos bancos e estatais. Na Rússia, a economia não desmorona, mas sufoca aos poucos, o que faz diferença no tempo. Para esclarecer, a Ucrânia também enfrenta dificuldades. Com a economia caindo mais de 30% desde 2022, todo mês, ela precisa de bilhões de dólares do exterior para manter o orçamento do Estado. Metade dos gastos vai para a defesa. Ao contrário da Rússia, a Ucrânia tem uma diferença fundamental. Depende da ajuda,
não da repressão. A ajuda, mesmo incerta, continua chegando. A Rússia aposta que resistirá mais tempo, mas cada vez mais parece que sua economia só se mantém unida porque ainda não entrou em colapso total. Essa é a sua fraqueza. Não no campo de batalha, mas na contabilidade. Não nas trincheiras, mas nos bancos. Se isso estourar, não só a economia vai ruir, mas também a imagem de força que Putin construiu em uma década. No próximo capítulo, vamos ver quem tem mais tempo nesta guerra e o que realmente significa resistir. Quem tem mais tempo? Esta guerra é uma corrida. A Ucrânia luta por sobrevivência, a Rússia para manter seu regime. Não se trata de tanques, mas de quem vai ceder primeiro. De ambos os lados, o tempo passa como areia em ampulheta e cada grão tem seu preço. Na Ucrânia faltam pessoas, a Rússia sem dinheiro. O esgotamento acontece aos poucos, silencioso até atingir o ponto de ruptura. Militarmente, hoje a Rússia ela está em vantagem. Ela tem uma reserva maior de homens, uma base industrial mais forte e uma infraestrutura capaz de produzir munição em volumes enormes. Segundo estimativas, a produção anual da indústria russa ultrapassa 2 milhões de projéteis de artilharia, enquanto o Ocidente fornece à Ucrânia apenas uma fração disso no mesmo período. Esse desequilíbrio gera pressão que vira vantagem estratégica. Já a Ucrânia aposta na qualidade e precisão. Drones, dados de satélite, ataques coordenados, tem tecnologia ocidental, mas recursos limitados. Cada tanque, cada míssil, cada granada significa uma decisão. Qual lugar defender e qual deixar cair. Nesse ambiente, a guerra vira teste de resistência. Quem suporta mais a sociedade, a economia ou o exército. A guerra envolve não só a linha de frente, mas a reposição de perdas. A Rússia repõe soldados, mas não a qualidade. As perdas são enormes. Estimam-se entre 250 mil e 350 mil mortos. A Ucrânia tem menos, mas cada vida é difícil de substituir. Por outro lado, a Ucrânia conta com o apoio do Ocidente, que apesar de oscilar, não cessa. Dinheiro dos Estados Unidos da América, Europa e Reino Unido mantém Kiev à tona. Em 2025, chegaram mais de 40 bilhões de dólares em subsídios e ajuda militar. A Rússia não dispõe desse luxo. Sua economia é fechada, dependente de recursos próprios e de aliados como Irã, Coreia do Norte e China. Ela auxilia com tecnologias e componentes, mas evita violar sanções para não arriscar seu comércio com o Ocidente. Ambos os sistemas podem durar muito tempo. A Ucrânia sobrevive graças à ajuda externa, a Rússia, pois não há oposição política. Porém, nenhum desses pilares é permanente. A ajuda pode diminuir e o medo na Rússia pode falhar. Por isso, o tempo não está a favor de ninguém. É uma luta entre dois organismos exaustos, tentando sobreviver mais tempo do que o outro. Se a guerra durar, a Rússia deve resistir mais. Se virar uma corrida de crises rápidas e inesperadas, a Ucrânia pode sobreviver. E é exatamente sobre isso que será o próximo capítulo, sobre aquelas reviravoltas que não podem ser previstas, sobre os cisnes negros que aparecem quando ninguém espera. O que pode mudar tudo? As guerras geralmente não terminam como os generais planejam, e a história da Ucrânia prova isso. Mesmo com estratégia, orçamento e apoio de aliados, um único evento pode mudar tudo. Isso é chamado de cisne negro, uma reviravolta inesperada que muda toda a guerra e não pode ser prevista. O que pode ser desta vez? A primeira hipótese é o colapso interno na Rússia, não uma revolução, mas a desintegração do poder. Conflitos entre elites, falha bancária e caos regional. Um regime baseado no medo é forte só enquanto há obediência. Se a lealdade acabar, a estrutura de Putin desmorona antes que alguém a substitua. O segundo cisne negro pode ser uma reviravolta política nos Estados Unidos da América. Se o já vacilante apoio de Donald Trump se afastar de Kiev, a Ucrânia perde o oxigênio. A guerra pode acabar por exaustão, não derrota. A cerimônia na Casa Branca é tão ameaçadora para Kiev quanto o avanço russo na linha de frente. O terceiro cenário é tecnológico, com novas armas capazes de romper o equilíbrio. A Ucrânia provou que pode inovar mesmo com poucos recursos. Os drones que atingiram refinarias russas a centenas de quilômetros atrás da linha de frente são prova disso. Se ela conseguisse desenvolver algo ainda mais preciso, rápido e barato, poderia recuperar a iniciativa estratégica. Também pode ocorrer o contrário. A Rússia usar algo inédito até agora, novos mísseis, armas hipersônicas ou grandes ataques cibernéticos. A guerra pode se expandir para regiões atualmente fora do campo de batalha, para o ciberespaço, redes de energia e mídia. E ainda há outro fator, o cansaço do mundo. Quanto mais tempo a guerra dura,
menos atenção o Ocidente lhe dá. A ajuda se torna rotina. As notícias sobre ataques já não chocam mais. Se o apoio acabar, a Ucrânia ficará sozinha. Cada um desses eventos poderia mudar o equilíbrio de poder em poucas semanas. Nenhum deles pode ser planejado. Cada uma é possível. A história mostra que guerras raramente acabam de forma lógica. A virada surge de repente, de onde parecia insignificante, tornando inúteis todos os cálculos anteriores. E por fim, chegamos ao ponto principal deste vídeo. Vamos falar sobre quem atualmente está mais próximo da vitória na guerra. Conclusão: quem está vencendo? Atualmente parece que a Rússia está mais próxima da vitória. Não por vencer na linha de frente, mas por resistir mais. Sua economia está estagnada, mas não colapsou. Apesar das sanções e da perda de mercados, Moscou ainda financia a guerra. Analistas afirmam que isso deve continuar por anos. O déficit orçamentário russo é alto, mas ainda controlável. Cerca de 2,6% do produto interno bruto, dívida pública segue baixa, em torno de 18%. O país pode continuar se endividando porque tem um grande mercado interno que o mantém à tona. E sua economia está mudando gradualmente. De um modelo baseado em petróleo e gás para uma economia impulsionada pela produção militar. A indústria militar virou o principal apoio do Estado, apesar da desaceleração dos demais setores. Em outras palavras, a Rússia não está prosperando, mas está resistindo. E talvez essa seja a palavra mais importante desta guerra: resistir. E o apoio do Ocidente também é limitado. Cada nova mobilização esbarra no cansaço da sociedade, que já está cada vez mais evidente, só pelo fato de como as autoridades têm dificuldades para recrutar novas pessoas para o exército. Decisões tardias dos aliados têm preço. Cada mês de combates custa bilhões que Kiev precisa buscar. A guerra vira uma disputa entre dois rivais exaustos, um com mais pessoas, outro com mais determinação. Um tem recursos, outro propósito. Mas guerras mudam facilmente, basta um evento inesperado, um cisne negro, uma reviravolta inesperada que muda as regras do jogo. Por isso, previsões definitivas são inúteis. Qualquer um que hoje diga que sabe como essa guerra vai acabar está se enganando. Mas uma coisa é certa: Vladimir Putin conta que tudo vai continuar como está. O Ocidente pode se cansar, a Ucrânia se esgotar e o tempo favorecer, mas a história é imprevisível, de alterar os planos de quem está muito confiante. Se você gostou do vídeo, vou ficar grato pelo like e não deixe de se inscrever para não perder os próximos que estou preparando. Você pode apoiar meu trabalho agradecendo e recomendando o vídeo para alcançar mais pessoas. Muito obrigado!